Graça e paz, mulher transformada, mulher abençoada. Hoje é 6 de maio, mais um dia que você escolheu para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Estamos aí numa viagem chamada imersão, aprendendo com as mulheres da Bíblia. E hoje, queridas, nós iremos falar sobre Sara. Você já deve ter ouvido falar sobre Sara, né? Eu já ouvi falar muito sobre Sara, muitas ministrações. Mas hoje a aula vai ser aplicada de uma forma diferente. Nós iremos aprender com os pontos fortes de Sara, que são as suas qualidades, e os pontos fracos de Sara, que são os seus defeitos e aonde ela caiu em contradição, né? Muitas vezes caiu no erro na Bíblia Sagrada. E eu já quero dizer para você que eu moro em apartamento e o nosso condomínio está em reforma. Então, se por um acaso você ouvir algum barulho de obra aí, não esquenta não, que eu consigo aqui ministrar aula para vocês. Eu sei que não vai incomodar, se Deus quiser. Os trabalhadores estão trabalhando, deixe trabalhar. Se está tendo reforma, porque é a prosperidade. E eu não vou reclamar não, vou agradecer. Vamos lá? A nossa aula de hoje está em base em Gênesis capítulo 17 e 16. Diz assim: eu sempre costumo dizer para vocês que eu faço uso da Bíblia a mensagem. Pastor, por quê? Qual é a diferença dela? A linguagem da Bíblia a mensagem eu acho para mim mais expressiva. É uma sensibilidade que parece que eu escuto a voz de Deus falando comigo aqui como um amigo, uma pessoa ao meu lado. Porque ela é bem expressiva e você vai entender o porquê. O título diz assim: uma mulher estéril que se torna mãe de uma nação. E Deus continuou. Eu vou ler aqui junto com você, deixa eu ler por aqui. 17 e 16, pra você entender. Olha, e Deus continuou falando com Abraão. Quanto a Sarai, sua esposa, não a chame mais de Sarai. Comece a chamá-la de Sara. E eu a abençoarei. Isto mesmo, Abraão. Darei um filho a você por meio dela. Como vou abençoá-la. Olha só, até me arrepiei aqui. Como vou abençoá-la. Dela sairão nações e rei de nações. Gente, eu me emocionei agora, porque é muito profundo, mulheres. Como vou abençoá-la. O Senhor está dizendo a você hoje, Sara, que está aí do outro lado. Eu já começo assim, gente. Eu sou professora, sou terapeuta, mas eu sou profetisa. E o Senhor já está começando a dizer aqui: mulher, como eu vou te abençoar. Não vai ficar na situação que você está. A esterilidade não é para sempre. A esterilidade é somente um caminho, mas o caminho da fertilidade está chegando. Você vai gerar, diz o Senhor, para a tua vida hoje. Eu gosto muito, muito, muito da tradução aqui da Bíblia Mensagem, porque eu me sinto sensível à voz, audível à voz do Espírito Santo. É coisa linda. Queridos, primeiro, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Deus muda o nome de Sarai para Sara. A mudança de nome no contexto bíblico diz ao início de uma nova jornada. Simboliza uma nova aliança, um novo pacto. Toda vez que Deus vinha e mudava o nome de alguém, era porque Deus já estava dizendo que haveria mudança de vida, haveria algo novo sobre a vida daquela pessoa. E Deus estava aqui decretando novidade de vida sobre Abraão e sobre Sara. Então Deus diz para Abraão: não chame mais de Sarai. Olha, Abraão, já comece determinando agora. Eu estou fazendo coisas novas. Chame ela de Sara, porque eu vou abençoá-la, glória a Deus. Você vê que Deus muda o nome de Jacó para Israel, porque é um pacto, é um novo pacto, uma nova aliança. Então toda vez que Deus muda o nome, eu já quero trazer para você na nossa forma, no nosso contexto de hoje que nós vivemos, a mudança do nome, querida. Você que era uma mulher desprezada. Sabe quando fala assim, sabe a irmã Maria, aquela que o marido bebia? Sabe a irmã Joana, aquela que o filho estava nas drogas? Deus está mudando o nome. Olha, a irmã Maria, que o esposo é um pastor. A irmã Maria, que o esposo é uma bênção. A irmã Joana, que o filho é um evangelista. Deus está trocando nomes e fazendo novos pactos, novas alianças aqui hoje com mulheres. Quando Deus decide mudar o nome, é porque Ele vai mudar o contexto. No lugar de desprezada, desamparada, será chamada mãe de filhos. Nunca mais te chamarão desamparada. Tem um louvor da Sara Farias que fala: você não será mais chamada desprezada. Coitada. Não,
Não, você é filha de Deus amada. Sabe a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que era enferma? Ah, mulher do fluxo de sangue, não. Filha amada. Jesus, no momento que aquela mulher toca nele, ele tira o nome de mulher do fluxo de sangue para filha. Tu és a minha filha. E é isso que Deus vai fazer. Vamos lá? O significado de nome de Sara, né? Deus, Sarai, Deus muda para Sara. No hebraico, Sara indica uma mulher de alta posição social. Deus estava dizendo assim: Sara, o lugar que eu tenho para te colocar é um lugar alto. Algumas vezes traduzido como princesa pode significar também senhora ou dama. Ou minha princesa. Gente, olha que coisa tremenda. Deus está dando uma identidade para Sara de realeza. Deus está dizendo para Sara: eu vou te colocar numa posição que você nunca imaginou estar. Então, quando, querida, Deus faz uma promessa, é algo que você não imaginou, não passou por você ainda. Então, o significado de nome de Sara era princesa. Então, você é uma princesa do Senhor. Os pontos fortes de Sara e todo esse material aqui, eu irei enviar para vocês, tá? Primeiro ponto é a fé. O que me chama a atenção aqui em Sara, a fé. Porque Deus faz a promessa a Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, do meio do teu povo, e vai para uma terra que eu te mostrarei, beleza? Fazendo a promessa a Abraão. Só que eles não sabiam o destino e nem conheciam o itinerário. Sabe quando você tem um local para você chegar e você pega um ônibus ou um transporte, ou Uber, seja o que for, ou no seu veículo, você põe no Waze e vai embora, você já sabe o destino, o itinerário que você vai fazer para chegar ao seu destino. Só que Sara e Abraão recebem de Deus um decreto onde eles não sabiam o itinerário e só saberiam o destino. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Nem o destino, melhor falando para vocês, ele sabia. Só sabia que seria uma terra que Deus iria abençoá-los. Vai lá, Abraão, para uma terra que eu te mostrarei. E você concorda comigo que Sara é um grande exemplo de fé? Você já imaginou seu marido chegar agora para você aí? Vou falar para mim. Igual tivemos uma experiência, eu e o pastor Eduardo, de pastorearmos lá no Nordeste, Ceará. Amor, arruma as coisas que nós estamos indo para o estado do Ceará para sermos pastores. E aí a nossa mulher, assim, a mulher, né? Como vai ser? Ué, eu vou deixar minhas coisas aqui, eu vou abrir mão? Queridas, eu abri mão de tudo, para fazer a vontade de Deus. Isso nos mostra que Sara é uma mulher de fé. Ela entra junto com Abraão nessa viagem que Deus havia direcionado. Se a Sara diz, bate o pé e fala: Abraão, eu não vou, quem sabe Abraão não iria também. Mas ela foi uma mulher de fé. Não, eu vou, vamos embora. Tá tudo certo, se Deus prometeu, vai dar certo. Sair do meio da parentela, sair do conforto e ir para um confronto. Isso é um exemplo de mulher de fé, queridas. Sara também é uma mulher leal. Em resumo, a lealdade de Sara a Abraão se manifesta em sua disposição de seguir a jornada. Confiar nas decisões de Abraão, confie nas decisões de seu esposo. Suportar as dificuldades que surgem ao longo do caminho e não abandonar Abraão, mesmo quando ele toma decisões que colocam em risco, e sempre acompanha Abraão com fé e coragem, confiança. Às vezes nós não confiamos nas decisões que os nossos esposos tomam. Claro, a mulher, como nós ministramos ontem, ela foi feita para ser uma ajudadora. Você pode sim aconselhar. Mas, queridas, tem mulheres que se tornam tão chatas. Eu vou ser bem aberta com vocês, porque isso aqui é aula de Bíblia, mas também é terapia. Que se torna tão chata que toda decisão que o marido vai tomar, ela se opõe, ela não confia na masculinidade, ela não confia no apacentar do esposo sobre a família, ela não confia no esposo como marido. Então ela quer sempre colocar um porquê, um obstáculo nas decisões que ele toma. Claro que existem decisões que nós, como mulheres de Deus, estamos vendo que está fora do contexto bíblico. E aí o seu posicionamento, querida, é o quê? Orar. Senhor, mostra para ele, é orientar. Amor, eu não estou sentindo que tá andando alinhado ali com a vontade de Deus. Será que não é melhor a gente orar um pouquinho? Olha como a diferença na fala. Agora tem mulher que é tão ríspida. Não vou fazer, não dá, não é certo. E às vezes você acaba poldando aqueles
a masculinidade sacerdotal do teu esposo dentro do lar. E aí você pergunta depois, o porquê meu esposo não vai, não anda, não toma decisões? Porque um dia você, cortou. Então, se você está enxergando que o teu esposo está assim, é um homem que não toma decisão, é um homem que não tem vontade própria, é um homem que tá lá 6 meses para pregar um prego na parede, não pregou, tá quebrado isso e aquilo. Mulher, desperta a masculinidade dentro desse homem. Como, pastora, no grito? Não, com sabedoria. Amor, tá quebrado ali, você consegue arrumar? Você dá um jeitinho? Ou você quer que a gente chame alguém pra arrumar, a gente, paga alguém? Calma, tudo tem um jeito. Mas às vezes nós somos tão ríspida que nós levantamos contenda dentro do lar. E Sara não, Sara, embarca na viagem. Vambora, amor. Abraão, vambora, que eu tô indo com você. Isso é sinal de fé e lealdade. Pontos fortes de Sara. Pega aí e grava na tábua do teu coração. Se quiser ir anotando, a fé e a lealdade. Submissão. Sara era uma mulher submissa e respeito. Eu já deixei claro para vocês aqui, queridas. Viva na submissão do seu esposo. Submissão não é escravidão, é proteção. Há uma diferença entre a submissão, e eu quero que as mulheres escutem, e o excesso de domínio. Existe uma diferença. Existem homens que são dominadores, escravizam a mulher e aprisiona. Aí já é um caso para você analisar, porque tem casos que de autoproteção em cima da mulher, ciúme doentio se torna em agressão, e aí é outro assunto que a gente tem que tratar particularmente. Então, assim, não confunda submissão com prisão, gente. Submissão significa proteção, significa respeito. É você estar debaixo do pastoreio, você está debaixo do cuidado de um homem de Deus que tem princípios bíblicos cristãos, que ama e cuida e zela da mulher. É diferente. Quando tem o abuso da autoridade de homem dentro de casa, já é sinais que você precisa olhar, e depois você me procura aqui no particular para nós conversarmos melhor se você está observando esses sinais no seu esposo. Eu vou te orientar, a gente vai saber como proceder, já é um caso para terapia, tá bom? Mas aqui, a mulher de Deus precisa ser submissa, porque a submissão é proteção. É Deus, o esposo e a mulher sendo protegida, sabe? Sendo zelada, guardada. A submissão de Sara, escute, não é interpretada como uma submissão passiva. O que é a submissão passiva? Eu vou ficar só aqui caladinha e deixar o meu marido decidir tudo. Eu não vou falar nada, eu tenho medo. Não. Isso é uma submissão passiva, que você concorda com tudo. Eu já falei pra você que a mulher foi levantada como ajudadora. A mulher precisa aconselhar com sabedoria. Mas uma expressão de respeito e cooperação no relacionamento conjugal. A Bíblia descreve a submissão de Sara a Abraão em 1 Pedro capítulo 3, verso 5, onde ela é apresentada, olha só, como exemplo de submissão ao seu marido. Ela chamava Abraão de Senhor. De Senhor. Destaca a importância da mulher se submeter ao marido, como Sara fez, em um relacionamento baseado em respeito e cooperação. Claro que hoje você não vai ficar chamando teu esposo de Senhor, mas naquela época era necessário, era um costume, de chamar o pai. Hoje, infelizmente, nós perdemos isso, chamar o pai, a mãe, Senhor, Senhora, o esposo de Senhor. Mas não era porque Abraão tinha o domínio sobre Sara e ela era escrava, ele era o senhor dela. Não é isso. Naquela época, chamar de senhor significava respeito. Então Sara, ela se enquadra ali como uma esposa que respeita. Então a submissão de Sara, ela não era passiva. Eu sou morta, espero que meu esposo faça tudo. Não. Era uma mulher que andava, lembra de ontem que nós falamos? Quem já assistiu a aula ontem vai lembrar. Igualdade, sabe? Deus tira Eva da costela de Adão, como Sara está aqui lado a lado, costela, andando lado a lado com o esposo. Nem na frente, nem atrás, costa, nem em cima, cabeça, e nem embaixo, pés. Presta atenção. A mulher precisa estar lado a lado com o esposo em sinal de igualdade, companheirismo. Então vamos lá. Coragem. Ponto forte de Sara: fé, lealdade, submissão, respeito e coragem. Em resumo, a coragem de Sara reside em sua capacidade de confiar em Deus e acreditar que Deus iria cumprir as suas promessas, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que te mostrarei. Circunstância que toda mulher se desesperaria, mas Sara escolheu confiar. Esterilidade. Sara era estéril.
Ela decide confiar na promessa de Deus. E vamos lá falar dessa promessa? Promessa de Deus. Deus promete a Abraão que queria dar um filho a Abraão e Sara. Só que Abraão e Sara já eram o quê? Avançado de idade, queridos. Abraão já estava aí, avançado de idade, e Sara também. Tanto é que quando o anjo entra ali na tenda para fazer a promessa, a Bíblia diz que Sara ri, mas não que ela ri da promessa. Sara ri da sua condição física. Porque muitas vezes as nossas condições físicas não condiz com aquilo que Deus promete a fazer. Quem disse que cenário, querida, combina com promessa? Se você olhar o Vale de Ossos Secos, Deus manda Ezequiel profetizar que iria levantar um grande exército. Meu Deus! É como se você entrasse em um cemitério e Deus dissesse assim, olha filha, profetiza que eu vou levantar todo mundo. Ezequiel estava nessa corda, estava nesse contexto. Mas ele decide confiar, porque coloque isso na sua cabeça, mulher. Cenário não combina com promessa. É fácil Deus te prometeu uma casa própria quando você tem lá o dinheiro no banco para comprar. Maravilhoso, você vai lá, prometeu, compra. E quando você não tem? E quando Deus promete que você vai gerar filhos se você é estéril? E quando Deus promete a cura quando você está enferma? E quando Deus promete que vai te dar uma família quando você é solteira? É isso. Cenário jamais combina com promessa. Olha, eu vou te fazer uma empreendedora, você vai ter a tua loja, você vai fazer uma faculdade sem dinheiro, gente. É isso. O crente precisa entender que ele foi chamado para viver por fé e não por vista. Mas não é por isso que você não vai se preparar para receber a promessa, querido. Deus fez a promessa? Vamos lá, vamos embora. Vou me inscrever na faculdade, vou fazer um curso, vou buscar um crescimento espiritual. Vamos fazer por onde também. Faça por ti que eu te ajudarei. Lembra? Mas o cenário de Sara não combinava com a promessa, queridos. Te farei pai de nações, darei um filho a você e ela. Peraí, mas eu já sou avançada de idade. Meus costumes... Gente, que coisa linda. Deus vai além das nossas perspectivas. Deus, ele é especialista em suprir as nossas perspectivas sobre nós mesmos. É isso. Olha para você onde você está hoje. Olha para você. Olha onde eu estou hoje. Eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo hoje. Para mim era impossível, mas Deus faz. Olha para você. O seu marido, como está sendo transformado a cada dia. Hoje você é uma mulher casada. Hoje você é uma menina abençoada. Hoje você tem recursos. Quando você só passava fome. Então entenda. Entenda. Deus faz. E aí Sara ri da promessa, querida. E aí eu quero dizer para você aqui, desde já, que o importante não é como você começa. Sara começa com fé, com coragem, ousadia, né? Sara começa com confiança. É aquele famoso vamos embora fazer tudo. O importante não é como você começa, é como você termina. Porque entre o começo e o fim, no meio da caminhada, existem situações que vêm, adversidades, para minar a nossa fé, para nos desanimar, para nos fazer ficarmos prostradas. Só que Sara toma uma atitude precipitada. E dos pontos de alerta que você precisa entender e abrir a tua mente para não fazer como Sara fez, Sara disse o quê? Eu vou fazer do meu jeito. Já que a promessa está demorando, peraí, Abraão, eu vou pegar a minha serva, Agar, e você vai lá deitar com ela e pronto. A Agar vai gerar um filho, que será o filho da promessa, e aí seremos pais de uma grande nação. Gênesis 16:1 mostra que Sara, em um momento de desespero, tenta ajudar Deus a cumprir a promessa, dando a seu marido Agar. É o famoso assim, coloquei na mão de Deus, mas vou tirar, porque eu preciso ajudar Deus, que ele não está dando conta. Sara, esposa de Abraão, ainda não tinha filhos. Chama uma escrava egípcia chamada Agar e disse a Abraão: o eterno Deus achou por bem não me dar filhos. Olha aí, a confiança dela já estava lá embaixo. Deus havia prometido, ela já havia esquecido da promessa. O tempo passou. E a gente, como ser humano, é assim, não dá para jogar Sara. O tempo vai passando e a gente vai desanimando. Só que o problema não é o desânimo, porque hoje você está desanimado, mas amanhã você se anima novamente. O problema é que nesse dia do desânimo você acaba tomando decisão precipitada, querida.
E a decisão precipitada, a decisão em desespero tem consequências trágicas. Então a Sara diz: Abraão, deita com a minha escrava. Talvez você possa constituir família por meio dela. E Abraão concorda com a proposta de Sara. Olha aí. Uma mulher que era sábia faz com que o marido mesmo se deite com uma escrava. Abraão concorda. E aí o que eu quero dizer para você? Sara já estava desacreditando da promessa porque o tempo foi muito distante. O tempo da promessa até o cumprimento. E você está aí agora e esse tempo está distante, eu sei. Eu não quero ser, dizer aqui insensível a você e dizer que é bom esperar o tempo de Deus. É difícil. Eu concordo com você. É massacrante, às vezes dói, confronta, porque você quer receber e não chega. Só que eu quero dizer para você que esse tempo de espera, querida, é uma preparação. Deus havia prometido que Abraão e Sara seriam pais de nações. Então, para receber a promessa, teria que ser algo estruturado. Não era de um dia para a noite. E Sara não estava entendendo. Talvez você está esperando o tempo aí, querida, porque o que Deus tem para fazer é algo tão grande que você precisa de estrutura para receber. Você já ouviu aquela frase, o que vem fácil, vai fácil? Então, o que Deus está fazendo não é para ir fácil, é para ser duradouro. Então, para isso, você precisa passar pelo teste da resistência, que é o teste do tempo. Enquanto você está no tempo, você está sendo aperfeiçoado por Deus. É fácil? Não é. Eu não gosto de esperar o tempo de Deus. Eu estou esperando o tempo de Deus para algo específico e é massacrante. Tem dia que eu falo: Senhor, eu não aguento mais, Senhor. E eu tento fazer por mim mesmo, mas o Senhor diz: calma, Cláudia. Então calma, mulher, você que está ouvindo. A sua vitória é algo grande, precisa ser estruturado. Não, Deus não está demorando, Ele está preparando. E aí, a ansiedade, o segundo ponto de alerta que você precisa ter. O primeiro é a precipitação, o segundo é a ansiedade. O erro de Sara, consertando aqui, o primeiro é a ansiedade, o segundo é a precipitação. A ansiedade causa em Sara o erro da precipitação, tomar decisões precipitadas, como nós falamos ontem. Eva, por não esperar para ouvir o que Adão achava de comer o fruto, né? Ela come e leva para ele, ao invés dela primeiro e perguntar a ele, porque com certeza ele daria um conselho sábio, ela come primeiro. Então, assim, o erro da precipitação. O erro de Sara no contexto bíblico, quando entrega Agar a Abraão, para que esta engravidasse, não é uma falha moral, entenda, porque naquela época era super permitido. Sara não estava fazendo com que Abraão pecasse moralmente, porque você sabe muito bem que no contexto bíblico poderia ter outras mulheres, né? Então Sara não falha moralmente, jamais. Né? Ela não estava conduzindo Abraão ao erro do pecado, mas ela estava errando sim na precipitação, mas sim um erro de fé e confiança em Deus, porque Sara tira o foco totalmente daquela promessa, que seria mãe de nações, né? E ela busca uma solução humana para o problema da sua infertilidade, que leva a agir contra a vontade de Deus. Não foi essa a promessa que Deus fez, Sara. Abraão não iria gerar uma nação de outra mulher, e sim de você. E sim de você. Então, querida, o que eu quero dizer a você aqui? Que Sara, meu interfone tá tocando, eu vou deixar tocar, porque eu não vou perder o foco aqui, tá, gente? Vamos lá. Então, não deixe que a precipitação te leve a andar por caminhos que vão te levar ao erro da precipitação. Às vezes a gente busca soluções humanas para problemas que só Deus pode fazer. Quantas pessoas se entram em empréstimo, deixam a tua vida financeira se perder por conta de empréstimo que faz, porque querem tomar um passo que ainda não é a hora. Deus, ele é aquele que envia recursos, ele cria caminhos e estratégia. Então o que eu quero dizer para você? Não caia no erro da precipitação, da ansiedade, querida. Porque eu quero concluir aqui essa aula de hoje com você, para que você entenda. Sara tinha muitos pontos fortes que você, mulher, precisa aprender a ter na sua vida. Qual é o primeiro? Repita comigo. Fé, lealdade, submissão e respeito, coragem. Esses são os pontos fortes que você precisa ter na sua vida e trabalhar aí no seu caráter de uma mulher cristã, de uma mulher de Deus. Eu preciso ter fé, pastor. Eu preciso ser leal. Eu preciso ter submissão e respeito. E eu preciso ser uma mulher de coragem. Quais os pontos fracos que nós precisamos de uma vez por todas? Nós vamos aprender muito que Sara teve, que nós não temos que trazer para nosso cenário de hoje, para a nossa vida.
é a ansiedade e a precipitação. Decisões precipitadas geram caminho de destruição. Você pode ver que até hoje há uma guerra entre o povo de Ismael, a geração de Ismael e a geração de Isaac. Até hoje, no nosso contexto, hoje, o povo lá da Arábia, né, juntamente com o povo de Israel, é um contexto de briga, porque foi gerado ali uma aliança que não era necessária, não tinha que ser feito. Teria que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito, querida. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então não caia, Sara, no erro da precipitação, na ansiedade. Deus te fez uma promessa. Ah, Sara, Deus vai te abençoar muito. Então não caia, não faça do seu jeito. O jeito de Deus é melhor do que o seu. E a conclusão é o que eu falei para você. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Muitas vezes começamos com toda a fé, coragem, ousadia. Mas no meio do caminho, na espera da promessa, acabamos sendo cometidas pela ansiedade. E agimos do nosso jeito, deixamos de confiar em Deus. Foi isso que Sara fez. Mas, mesmo agindo desse jeito, o amor de Deus, ele é tão lindo que ele perdoa Sara, né? Sara gera ali depois, Isaac tinha 13 anos quando Sara dá luz ali a Isaac, né? A promessa se estende por mais 13 anos. E se você parar para prestar atenção no contexto bíblico, não era muito, para nós hoje é, né? Mas no contexto bíblico não era 13 anos. Era um tempo que daria para suportar. Quando a fé fica firme, nós não deixamos a fé morrer. E Sara ainda gera Isaac. E ela se torna mãe de nações, porque Isaac foi muito abençoado. Nós vamos falar aqui sobre Rebeca também, que é a esposa de Isaac. E Isaac foi muito abençoado, muito abençoado. Então Sara gerou a bênção. Mas existe um conflito que nós vivemos até hoje, por conta de uma decisão precipitada. Então eu quero te convidar, querida, hoje, a não tomar decisões precipitadas. E a palavra para a vida hoje é: não importa o tempo, o jeito de Deus será sempre melhor do que o meu. Grave isso no seu coração. Palavra para a vida, não importa o tempo, o jeito de Deus é melhor do que o meu. Grave isso, querida. Grave isso porque você precisa entender. Promessa não combina com o cenário. Tempo de espera não quer dizer que Deus te esqueceu. Tempo de espera quer dizer preparação. E eu quero orar por você hoje. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai, eu oro juntamente com a tua filha que faz parte dessa imersão. Quantas Saras estão aí do outro lado me ouvindo e precisam, Senhor, de um alívio, porque o tempo de espera está deixando essa mulher ansiosa. Ah, Sara, como eu vou te abençoar, diz Deus para você. Espera, confia nele e o mais ele fará. Eu vejo Sara sendo abençoada, eu vejo a ansiedade caindo por terra e você conseguindo respirar e entender que o tempo da promessa é uma preparação. Sara, o que você tem para viver é algo lindo. Então Deus ajude meu amigo, meu pai, meu Abba, essa mulher entender que o tempo do Senhor é necessário e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em ti. Que Deus te abençoe, mulher transformada. E amanhã voltaremos para mais uma aula da imersão, aprendendo com as mulheres de Deus. Um beijo, querida. Fique na paz.